relacionamento humano é repleto de muitos desafios. São pontos de vista divergentes e crenças que, em muitos casos, se diferem. E justamente essa maneira de enxergar o mesmo fato de forma diferente pode desencadear diversas situações. Isso inclui a crítica. Qual é a finalidade da crítica e o que são as críticas construtivas? Vou partir de umas perguntas e vou destrinchando. Partimos do princípio que a crítica, ela é parte de uma avaliação minha sobre o outro. Quando eu faço uma avaliação minha sobre o outro, automaticamente eu estou falando também de mim. E aí vem uma grande questão que nós vamos ter que primeiro entender isso para a gente conseguir continuar a nossa caminhada. Tudo que eu falo do outro, eu estou falando de mim também. Esse é um mecanismo da psicanálise chamado de projeção. Então, assim, é muito difícil eu estar falando do outro sem dizer de mim. Eu partindo desse princípio, eu entendendo que eu estou junta nessa construção dessa avaliação, a coisa pode se dar de uma maneira bacana. Então, ok, a partir do momento que eu falo do outro, ou que eu faço uma avaliação de um fato, eu estou partindo de um princípio meu. Então, o que eu vejo no outro, eu estou partindo de um princípio meu. Lançado em 2006, o filme protagonizado por Meryl Streep e Anne Hathaway conta a história de Andy, uma jovem recém-formada em jornalismo que disputa a vaga de assistente pessoal de Miranda Presley, editora-chefe de uma das mais renomadas revistas de moda dos Estados Unidos. As críticas iniciam antes mesmo da entrevista de emprego por outras funcionárias da empresa. Quem é aquela, hein? Não é ninguém. Bom, o departamento pessoal enviou essa garota para o cargo de nova assistente. E eu estava entrevistando ela para você, mas ela não serve. É óbvio que eu teria que entrevistá-la eu mesma, porque as últimas duas que me enviou eram totalmente inadequadas. Então, mande-a entrar. É só isso. Ela quer ver você. Ela quer... Isso não entra com isso. A jovem jornalista se depara com um temperamento forte e crítico da editora da revista. Quem é você? Então não lê a Runway. E até hoje você nunca tinha ouvido falar sobre mim? E você não tem estilo e senso de moda. Tá, tudo bem, sabe? Você tá certa. E eu não vou servir. Eu não sou magra, não sou glamurosa e... eu não sei muito sobre moda, mas eu sou esperta e aprendo rápido. Mesmo após conseguir ser contratada, Andy continua recebendo uma saraivada de críticas. Eu não sei por que a Miranda contratou essa garota. Também não. O clima tenso e repleto de críticas parecem fazer parte de todos os ambientes da revista. Adiantei a matéria do YouTube sobre as mulheres da Suprema Corte, digo, mulher. E quero ver outra versão daquela matéria sobre cirurgia plástica. Está chata. No filme, a crítica parece ser usada apenas para o lado negativo, mas ela pode também ter outras faces. Isso tem muito a ver com personalidades também. Então, às vezes, a pessoa que faz a crítica o faz no calor de algum conflito, de alguma confusão, e essa crítica vem de uma forma muito robusta, muito intensa. E quem a recebe, às vezes, não consegue recebê-la de uma forma que faça com que haja uma autoanálise, com que haja uma separação da questão pessoal. De acordo com os especialistas, a crítica funciona como uma espécie de feedback. Trata-se de uma oportunidade de melhorarmos algo em nosso comportamento, mas tudo depende da forma como isso é expressado, seja de maneira construtiva ou não. A crítica tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva, né? A crítica construtiva é algo que te ajuda a melhorar, né, do seu estado pessoal. Então, às vezes a pessoa faz uma crítica que te ajuda a melhorar. E tem aquela crítica que te abate, que te deixa para baixo, que deixa você triste, que em vez de ajudar você a crescer, ela ajuda você a afundar mais um pouquinho, né? Então, a crítica, ela tem esse poder, né, de abater ou de levantar o outro. A crítica destrutiva, quando é que ela acontece?
quando eu denigro a imagem do outro, quando eu ofendo, quando eu falo de uma forma ofensiva, eu falo para machucar, ou para machucá-lo, ou para machucá-la. A crítica destrutiva não é para ajudar, não é com a intenção de fazer uma construção, não é com a intenção de fazer uma reflexão do comportamento que não esteja legal. A crítica destrutiva é para agredir, é para atacar, é para destruir. Laércio tem 2 profissões, é radialista e taxista. O rádio também é uma paixão para ele. Lalá, como é carinhosamente conhecido entre os mais íntimos, é audiência garantida nas ondas da Rádio Aliança, 1090 AM. Daquele jeitinho mesmo. Ei, amigão, ei, amigão. O radialista, que é o companheiro das madrugadas de muitos ouvintes, logo quando termina o programa, se conecta no outro emprego e faz viagens de táxi pelas ruas da Grande Goiânia. Antes de Laércio começar mais um dia intenso de trabalho no táxi, nós conversamos com ele. Quem o conhece sabe que ele tem uma personalidade amistosa e é querido pelos amigos. Então diz aí, Lalá, como você lida com a crítica no dia a dia? Muitas pessoas que recebem a crítica, às vezes levam para um lado mais assim, né, destrutiva no seu dia a dia, né? Dentro da minha área de trabalho, da minha profissão, né? Ou das minhas profissões aqui, às vezes eu já passei por isso também. Mas hoje eu levo ela para um lado mais produtivo, porque através da crítica, né, eu posso mudar o meu jeito de ser, eu posso mudar o meu entendimento de certas coisas, né? Então a crítica, às vezes, agora eu recebo ela como uma crítica positiva na minha vida. Laércio explica que mesmo em ambientes amenos, a crítica está presente, inclusive em meio à família. Se por um lado ele ama atuar como locutor e acha esse ofício algo muito prazeroso, como nada é perfeito, há momento em que as críticas ultrapassam até mesmo as ondas do rádio. No nosso programa de rádio lá mesmo, né, tem essa crítica também. Às vezes, você devia fazer assim, né? Você faz um negócio assim que não podia ser assim. Então, assim, como se diz, é o pensamento dele, né? Então, às vezes a gente recebe isso aí para estar ajustando, né, a programação, ou ajustando assim, né, como se lidar com os nossos ouvintes ali, né? O ouvinte, às vezes, critica muito assim a música, né? O tipo de música, né? Então, assim, tem esse tipo também de crítica. No táxi, são muitas viagens no dia a dia. O ambiente de trabalho é totalmente diferente dos estúdios, mas onde há pessoas, com certeza há também muitas críticas. Ali, às vezes, você vê isso aqui, né? O ar tá assim, não tem jeito de aumentar mais, né? Esse ar parece que não tá funcionando. Às vezes você pega um caminho que você conhece o trajeto, você vai pegar um caminho que às vezes é melhor, né? Não, mas eu costumo passar por esse caminho aqui assim, né? Eu peguei uma passageira e eu fui por um caminho, ela falou, não, mas eu sempre vou para aquele caminho assim, que é melhor e tal. Então, assim, é a questão assim de a gente ir levando. Fala, não, tudo bem, então, na próxima vez nós vamos por lá. Vamos deixar o Laércio ir para o segundo turno de trabalho. Segundo essa psicanalista, a crítica, se feita da maneira correta, pode ser entendida como um feedback, uma forma de melhorarmos pontos em determinados atos. A partir do momento que eu falo do outro, ou que eu faço uma avaliação de um fato, eu estou partindo de um princípio meu. Então, o que eu vejo no outro, eu estou partindo de um princípio meu. Muitas vezes eu vejo coisas boas no outro, que são coisas boas minhas. Muitas vezes eu vejo coisas ruins do outro, que são coisas ruins minhas, mas o mundo não se reduz só a isso, senão ficaria muito pobre, senão não haveria construção, né? Então a construção, ela se dá sobre, ou na perspectiva de algumas críticas, sim, que é isso que promove mudanças. Então vamos lá, a pessoa que não sabe lidar com as críticas, o que deve fazer? Vamos partir primeiro, qual é a finalidade da crítica? É para ajudar do processo de construção,
de modificação, tanto sociocultural como o processo de modificação meu interno. Se eu não tenho alguém me sinalizando ou o mundo me sinalizando que tem alguns processos que eu deva mudar, eu não vou mudar. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, certo ou errado. Então a crítica ela serve para isso, para ajudar nesse processo de mudança, de amadurecimento. Essa psicóloga nos deixa uma dica sobre como iniciarmos uma crítica sem ofender o próximo. Você começa primeiro no território da emoção, ou seja, elogiar aquela pessoa primeiro. Captar algo bom que ela tem. Então você começa pelo elogio. Por exemplo, a gente tem esse costume, quando a gente vai em algum lugar e que a gente gosta de algo, então a gente elogia aquela coisa boa, né, daquele lugar. E se tem uma crítica, aí a gente, depois do elogio, você pontua aquilo que poderia ser melhorado. O Dr. Pablo explica que uma crítica feita de maneira ofensiva pode fazer um mal danado para as emoções. Imagine que a crítica vem como um tiro que traz de volta lembranças do passado, traumas, bloqueios, abusos, coisas assim. Então ela age como se fosse um gatilho para trazer uma série de fatores lá de trás que vão gerar sofrimento e que podem desencadear, inclusive, doenças que estão latentes, como transtornos de ansiedade, como transtornos depressivos. Muitas vezes é por causa de alguma crítica mais insistente ou de uma crítica recorrente feita de qualquer jeito, que uma pessoa que teve uma depressão lá no passado volta a desencadear essa depressão agora. Esse assunto rende, hein? É lógico que ouvimos a opinião de populares sobre o tema crítica. Cada pessoa tem uma forma de interpretar. Eu não sei se é porque a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Não é toda aquela crítica que eu levo a sério, às vezes eu ignoro. Depende da crítica, né? Se for uma crítica boa, né? Um guerreiro, um campeão, o vencedor, né? Uma crítica simpatizante. Agora tem críticas que tornam-se até em morte, né? Os adolescentes também fazem parte desse contexto. Que diga a Cláudia, que tem apenas 14 anos. Na maioria das críticas a gente não tem que levar pro coração, porque a opinião que importa é a sua opinião, não a dos outros. Então você não pode deixar interferir na sua vida opiniões alheias, que não vai acrescentar em nada. Essa especialista ressalta que a crítica pode travar a vida emocional de uma pessoa. Geralmente, pessoas assim, além da baixa estima, pode ser que ela veio de um ambiente de muita crítica. Então, ela se tornou mais sensível à crítica. Então, esse medo de falar em público também tem a ver com traumas lá atrás. Veio de um lar muito crítico. Um trauma de uma professora que criticou quando ele foi ler lá na frente, né? Então, a crítica realmente ela passa por essa questão de traumas, de baixa estima, de falta de confiança. Os especialistas que ouvimos ao longo dessa matéria foram enfáticos em afirmar que não podemos aceitar as críticas destrutivas, mas precisamos estar abertos ao contraponto. Uma coisa bem importante é quando a gente receber a crítica, a gente nunca levar para o lado pessoal. A gente receber como algo que vem de alguma forma para nos fazer melhorar algo que não está bom, que não está adequado, que não está suficiente. Então a gente separa o lado pessoal e pega essa crítica como uma oportunidade de que haja uma melhoria. Eu não posso ser bom e bonito e o tempo inteiro, porque isso não faz a corrente rodar. Então eu preciso disso, de críticas, de vida, desses temperos para a vida ser construída. Quando a pessoa se sente, não tem autoconfiança, se sente insegura, então qualquer crítica pode afetá-la negativamente. Até mesmo que o outro tenha uma boa intenção, mas ele é uma pessoa mais frágil emocionalmente. Então uma coisa interessante que o outro pode fazer é ele parar, analisar, a gente chama, né, de cala por fora e conversa com você por dentro. Alguns segundos você pode fazer isso. Ouvir primeiro, né? Quem é essa pessoa que está me fazendo essa crítica? Ela tem qualificação para isso? Ela me conhece o suficiente? Né? Com qual motivação ela está fazendo isso? Então, primeiro você faz essa análise.
e filtra suas emoções, protege as suas emoções. A maneira como se fala e o momento oportuno podem ajudar na missão de criticar sem ofender. Primeiro você elogiar aquele familiar, aquela pessoa, né, do seu convívio, para depois você chamá-la, olhar nos olhos, fazer isso em amor, né? Então tudo que você fala com amor, o outro recebe de uma maneira melhor, né? Então você pode fazer crítica sim, mas saber como fazer, né? E quando fazer. Também tem momentos, né? Às vezes a pessoa está estressada, você está estressado. Então evita fazer isso em momentos inadequados. Para as pessoas que têm muita dificuldade de lidar com as críticas, mesmo as amenas, a recomendação é buscar ajuda. Aí entra o trabalho dos profissionais de saúde da área mental. Então, o psicólogo, o psiquiatra, conselheiros em geral, que podem auxiliar essa pessoa a lidar melhor com as suas críticas, a lidar melhor com as suas limitações, a lidar melhor com os seus medos, a lidar melhor com aquilo que ficou lá no passado e que não foi bem resolvido, com as feridas emocionais. Então, o trabalho dos profissionais de saúde auxiliam nisso, o trabalho do pastor, o trabalho também dos conselheiros cristãos. Desejo que vocês possam fazer o bom uso das críticas, entender o processo reflexivo e entender, caso haja necessidade, que vocês vejam que é uma fragilidade, busquem terapia, busquem ajuda, porque é isso que vai ajudá-los a amadurecer, a não ficar tanto refém do outro. A escola da vida também ensina a lidar com situações tensas geradas pela crítica. Que às vezes a crítica, muitas vezes, às vezes pode até doer, né? Mas se você, na hora ali que você recebe, às vezes ali no nervosismo, ali naquela correria, naquela agitação, se você for revidar essa crítica, as consequências podem ser maiores. Então ficou claro que é preciso sabedoria, seja para quem for emitir a crítica ou quem for recebê-la. O importante é não levar para o lado pessoal, manter o equilíbrio emocional e conversar a respeito se necessário. Vamos, querido. Temos que ir ao salão de beleza daqui. Sabe lá Deus quanto tempo vão levar.